Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre os episódios 4 e 5 de The Last of Us. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha. The Last of Us continua com seus lançamentos semanais e nessa semana a gente teve um lançamento num dia diferente. O episódio saiu na sexta-feira por conta do Super Bowl no domingo, então nosso vídeo também está adiantado. E como a gente fez na outra semana, a gente vai falar sobre 2 episódios de uma vez. Aqui a gente vai ter spoilers do 4 e do 5, que foi o episódio dessa semana. Aqui no canal a gente tem vídeo do primeiro episódio e também do segundo e do terceiro juntos, e agora do 4 e do 5. Então já que vocês estão curtindo, aparentemente a gente vai continuar tendo vídeos de The Last of Us até o final da temporada, principalmente porque eu estou completamente obcecada pela série. E eu tô gostando muito da série. Eu acho que a série, ela consegue equilibrar perfeitamente momentos mais dramáticos e momentos mais fofos, né? E inclusive com toda essa questão do apocalipse, dos zumbis, das criaturas e tudo mais. Então normalmente a gente tem tido, pelo menos até agora, né, episódios bem equilibrados nesse sentido. O 4, ele foi um episódio contemplativo, digamos assim, o que eu acho que é uma coisa que é muito interessante em produções pós-apocalípticas, se você souber fazer isso, porque afinal de contas a vida pós-apocalíptica ela é bastante contemplativa, no sentido de que tudo leva muito tempo, né? Então o Joe e a Ellie estão tentando sair de um lugar e chegar em outro, enfim, né? Estão fazendo ali a jornada deles, e isso demanda tempo, né? Isso tem esses empecilhos. Então ter esses episódios, por mais que eles possam soar como episódios de transição, eu acho que é muito importante. E para The Last of Us, eu acho que eles entendido muito bem como fazer esse equilíbrio, principalmente na hora de conectar as histórias. Então da mesma forma que a gente teve entre o episódio 2 e 3, a conexão das histórias, né? E por que no episódio 3 a gente passou um tempo contando a história do Bill e do Frank pra depois chegar no final e ter a conexão, aqui no 4 e no 5 a gente tem uma coisa bem parecida. Então primeiro a gente tem o Joe e a Ellie passando por uma emboscada, e aí, enfim, é a primeira vez que a Ellie atira, né, usa a arma pra atirar numa pessoa. Tem todo o lance ali dos dois dançando em volta um do outro, né, e criando essa conexão, e meio que tentando não criar essa conexão, ao mesmo tempo que o Joe vai percebendo que é meio impossível ele não se apaixonar pela Ellie, assim, de querer proteger ela, né, de querer estar ali como essa figura paterna, principalmente por ser uma coisa que ele sente tanta falta, né, por ter sido uma perda tão difícil pra ele. Então, eu acho que o 4º episódio, ele é um episódio muito forte nesse sentido, porque aos poucos você vai vendo todas essas barreiras sendo derrubadas, porque por mais que a Ellie seja insuportável às vezes, né, pro Joe, claro, né, por mais que ela seja chata, né, que ela fique insistindo, falando, puxando assunto, tem uma hora que nem ele mesmo consegue resistir a esse charme dela, né, e aí a gente vai vendo, e esse 4º episódio ele vai construindo muito isso, né, horas deles no carro, e esse momento onde o Joe ele vai proteger ela, e a Ellie acaba também protegendo ele, né? Eles começam a ter essa relação que vem dos dois lados, né? Dessa proteção dos dois estarem nisso juntos, deles estarem vivendo essa jornada juntos. E óbvio que essa conexão entre eles é muito importante pra gente chorar muito depois, né? Com o destino de todos e com o que acontece. Mas eu acho que também é muito importante pra própria criação da Ellie, né? Essa personagem, ela é muito intrigante, eu acho. Eu acho que a gente, como eu falei, lá nos 2 primeiros episódios, a gente conseguiu ver muito do Joe. É claro que ele tem várias nuances que a gente vai saber mais agora, mas eu acho que ali a personalidade dele, quem ele tava bem claro, né? O quanto ele se fechou, por que ele se fechou, tudo que ele fez. E a Ellie, ela é essa incógnita. Então, junto com o Joe, a gente tá conhecendo mais ela, né? O fato de que ela se faz de durona, né? Ela coloca também uma máscara ali na frente dela pra se proteger, mas ao mesmo tempo ela é uma criança e tem várias coisas que ela não passou, e ela almeja, né? Ela busca também essa figura na qual ela se inspira, mas também que vai proteger ela, que vai cuidar dela, e é o Joe. Então esse 4º episódio ele é bem intenso por causa disso, mas ele também é importante porque a gente tem esse desvio, onde a gente vai conhecer outras histórias, né, do apocalipse. Então a gente tem a Kathleen, que é essa líder da revolução e que é uma pessoa bastante violenta, agressiva, e ela tá em busca de uma pessoa específica, que é o Henry, né? O episódio vai acabar com
o Joel e a Ellie estando ali na mira da arma de uma pessoa misteriosa, né, de duas pessoas misteriosas, e aí o episódio acaba com isso, e aí a gente entra no 5º episódio. Mas eu acho que uma cena maravilhosa do 4º episódio, com certeza, além de toda a sequência do carro, né, desse momento onde eles estão se conectando, e que eu sei que são cenas muito parecidas com o jogo, né, da Ellie encontrando uma revista para adultos, né, e também do livro dela de trocadilhos e tudo mais, e aí no final a Ellie e o Joel riem juntos, né, e tem esse momento de conexão, né, e o fato de que a Ellie se mostra muito perceptiva quando ela fala pro Joel que ela percebeu que ele não ouve bem de uma das orelhas, então é muito interessante, né, eu acho que essa construção dessa relação. Mas eu acho que depois de um episódio desse, você precisa ter um episódio que é tiro, porrada e bomba, porque é isso, né, a série ela precisa ter esse equilíbrio de contar essas histórias e de saber ir adicionando os elementos aos poucos pra ser interessante. Não adianta você ter 10 episódios de construção de personagem e de repente de um marasmo ali, né, de estrada e caminho e etc. E aí você ter um último episódio que é tipo assim, bombástico, um monte de zumbi voando e sangue, não sei o que, tipo, eu acho que é mais interessante se você souber navegar por tudo isso, né, e você souber usar esse pós-apocalipse ao seu favor. E eu acho que The Last of Us está sabendo fazer isso perfeitamente, porque a gente chega pro episódio 5, e ele é um episódio pra você ficar sem fôlego, né? Então primeiro que a gente vai, então, conhecer o Henry e o Sam, que eu sei que também são personagens muito aguardados, né, dos jogos. Ver de um outro lado também, né? Eu acho que é muito interessante a forma com que esse episódio, ele coloca a moral em xeque. Quem tá certo e quem tá errado nessa história, né? A Kathleen, ela é uma pessoa que se mostra muito brutal, muito violenta, né? Muito disposta a fazer de tudo pra conseguir o que ela quer. Então a gente vê várias provas dessa violência dela, né? Dessa agressividade dela. Mas depois, quando a gente vai conhecer a história dela, a gente entende também que existe uma motivação por trás. E eu acho que é muito mais do que tipo assim, essa pessoa tá certa e essa pessoa tá errada. Eu acho que são essas nuances que vão sendo colocadas dentro da série e vão fazendo a gente mesmo questionar tudo isso, né? É óbvio que dentro de uma sociedade não apocalíptica, as coisas são muito mais claras, né? As coisas são... Ainda assim, elas não são preto no branco. Ainda assim, a gente tem várias nuances dentro da nossa sociedade. Mas quando a gente dá esse passo além e a gente vai pra uma sociedade que é completamente desestruturada, eu acho que as nuances ficam ainda mais difíceis, né? De você realmente julgar e realmente apontar e falar esse é o certo e esse é o errado. Então, eu achei muito interessante a forma com que essa narrativa foi construída, porque logo de cara a gente é colocado pra sentir raiva da Kathleen, e ela é uma pessoa ruim em alguns aspectos, mas a gente também é colocado pra se apegar ao Sam e ao Henry, principalmente pela dinâmica que eles têm, né, pelo jeito que eles agem, por tudo. E aí no final eu acho que tudo meio que se mistura, né, tudo essa área cinza, assim, né, de que não tem exatamente o certo e o errado ali, né. Então eu acho que esse episódio é muito interessante por conta disso, e óbvio, ele vai contar uma história que eu já sabia que ia terminar em tragédia, mas assim, eu já senti no meu coração, eu falei, bom, né, não vai ter como, mas eu confesso que eu não tava esperando, então essa surpresa foi muito legal, no sentido de eu fiquei completamente devastada, e dei um grito na minha casa e fiquei com vontade de desligar a televisão. Talvez, né, talvez, mas a surpresa foi boa mesmo assim. Enfim, e aí a gente vai ter também, eu acho que um pouco mais da Ellie e do Joel desabrochando e interagindo com outras pessoas, e eu acho que vendo também uma mudança no próprio Joel por conta da Ellie, né. É claro que assim, ele foi coagido a aceitar a ajuda do Henry, então meio que ele não tinha uma escolha, mas a gente vê o coração dele amolecendo pra certas coisas, né? Então ele faz de tudo ali pra salvar não só a Ellie, mas também o Sam e o Henry. E no final ele convida os dois e fala, a gente poderia, né, seguir caminhos juntos e tudo mais. Então, tipo, dá pra ver ele abrindo essas portas de novo, né? E a gente sabe que o Joe é uma pessoa que já se machucou muito, então pra ele é muito difícil isso, né? Então eu acho que a gente não só vai vendo a influência do Joe na Ellie, mas também da Ellie no Joe, e isso é muito legal, né? Porque no final das contas os dois vão se tornar pessoas diferentes do que eles eram quando eles se conheceram ali no começo da temporada. Com certeza é parte da alma de The Last of Us. Pois muito que bem, mas o episódio não é só chororô e não é só eles escapando ali, eles andando, né, no subsolo e tudo mais, mas é também, acho que um dos momentos mais explosivos de zumbis e criaturas e infectados, enfim, da série até agora, né? É óbvio que a gente teve alguns momentos muito intensos, né, principalmente ali no primeiro episódio, o segundo episódio também, mas eu acho que esse foi o episódio que eu mais fiquei angustiada, porque eu não tinha a menor ideia do que poderia acontecer, e principalmente pelo fato de que o Joel, ele não tava lá no meio,
né? Ele tava num outro lugar, né? Ele tava ali dentro da casa com a espingarda, e aí a gente vai vendo já meio que a dinâmica do Joe e da Ellie bem mais evoluída. Eles trabalhando juntos e a gente vê o Joe protegendo a Ellie e meio que eles conversando por olhares, né? Eles se olham e aí, tipo, vai pra cá, entra no carro. E aí a Ellie também, né, lutando pra tentar sobreviver e tal. E aí na hora que a Ellie vê que o Henry e o Sam, assim, muito ferrados ali, né, que tem 2 zumbis ali muito em cima deles, ela vai junto com o Joe e eles vão numa dinâmica muito foda dos dois juntos, pra tentar salvar os dois, né, e aí eles conseguem. Então é muito isso, a Ellie, ela vem absorvendo também essa personalidade salvadora, né, do Joe, e os dois vão cada vez mais trabalhando melhor juntos e entendendo melhor a dinâmica um do outro, porque o Joe já sabia que não adianta, pra ele, né, ele poderia ter falado só pra ela se salvar e sair correndo e tudo mais, mas ele sabia que a Ellie não faria isso, e ele não faria mais isso também, então ele também vai tentando lidar ali com a situação. É tudo muito legal, né, tudo muito bem construído dentro dessa história, mas é óbvio que assim, o momento que o caminhão lá começa a afundar no chão, eu já tava tipo, meu Deus do céu, vai acontecer uma merda muito grande, mas eu não tava esperando os infectados, tipo assim, literalmente pularem do chão, né, tipo, de dentro do buraco pro chão e começarem a atacar todo mundo, e aí a gente tem aquele grande infectado que vocês que jogaram o jogo com certeza vão saber o nome. Eu preciso inclusive pesquisar o nome deles pra eu sei que cada estilo, né, deles tem um nome diferente, então eu preciso começar a pesquisar isso pra eu poder lembrar. Mas enfim, aquela criatura que era quase parecia consciente do que ele tava fazendo, né? Os outros infectados, a gente vê que, óbvio, eles têm uma certa consciência, inclusive porque eles estão conectados, né, uns com os outros, mas eles parecem muito mais confusos nas coisas que eles fazem, né? É uma coisa meio, eles saem atacando, tipo, o que der. E aí a gente começa a ver algumas variantes, né, dos infectados, habilidades muito diferentes, né? Então a gente tem até aquela infectada que entra no carro e ela... Nossa, ela é muito grotesca, gente. E ela vai se torcendo toda e no final a gente tem ela pulando ali em cima da Kathleen e matando ela, né? Mas a gente tem esse infectado que ele é muito bruto, ele vai muito direto ali, né? Ele vê a pessoa e ele já vai ali, ele bate direto nas pessoas. O objetivo dele é matar. Então foi aterrorizante, eu vou falar pra vocês, aterrorizante esse momento. Assim, eu adorei no caso, né? Mas foi aterrorizante. E principalmente, né, a gente tem aquela relação da Kathleen com o cara que era o oficial dela, né? Do primeiro lá em comando. E aí ele fala, corre, não olha pra trás, você precisa escapar e tal. E aí a gente vê só, né, no fundinho o bicho arrancando-se a cabeça dele do corpo. Foram momentos, assim, muito intensos. Foi uma sequência muito intensa, que eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer. E aí a gente pensa que, tipo, beleza, acabou, eles escaparam, né? A Ellie, o Joe, o Sam e o Henry escaparam, beleza. E aí eles chegam num lugar, entram numa casa lá pra dormir, né, e tal. E aí o Sam conta pra Ellie que ele tá infectado. Pra gente analisar, né, dentro de toda essa cena, porque a gente vê a Ellie se conectando com ele, e eu acho que esse é o momento em que a gente percebe o quanto a Ellie ainda é criança, né? Ela tem 14 anos na série. Óbvio que ela tem várias atitudes de uma pessoa que teve que crescer muito, muito cedo. Óbvio que a gente tem toda essa discussão sobre ela não ter tido essa oportunidade de ser criança, apesar dela estudar, apesar dela, né, ter algumas coisas, ela também vive uma vida muito difícil. E aí, nesse momento, ela quer muito acreditar, porque ela fez amizade, né, com o Sam, e ela abriu espaço pra ele na vida dela, então eles têm essa conversa, e daí ela mostra pra ele a infecção, e ela fala pra ele que o sangue dela pode curar, e ela acredita nisso, mente pra ele, mas eu acho que ao mesmo tempo tem uma parte dela que acredita nisso, porque essa seria a resposta, né, óbvia, a solução óbvia. Então ela quer acalmar ele, ela quer que ele se sinta melhor, mas ela quer de alguma forma também salvar ele, tanto que ela nem conta pro Joe, né, porque ela sabe o que ele vai falar e o que ele vai fazer, mas ela dorme, né, ela acaba dormindo, e quando ela acorda, ao invés dela chamar o Joe, ao invés dela achar que tem alguma coisa errada, ela vai e ela mesma fala com o Sam, e aí ele ataca ela. É uma cena horrível, uma situação dificílima, né? Tipo assim, é tenebroso. Começa uma gritaria, o Henry tá desesperado, apontando a arma pro Joe, e o Joe tá tipo, pelo amor de Deus, e aí a Ellie tá, tipo, sendo atacada pelo menino, e tipo, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí o Henry mata o próprio irmão, e é terrível, né? Tipo, é devastador. E aí eu acho que era muito óbvio que ele ia se matar, porque afinal de contas, tudo que ele fez até ali foi pra tentar proteger o irmão dele, foi pra tentar salvar o irmão dele, né? De tudo que ele pudesse, e no final das contas, ele foi a própria causa
causa da morte do irmão, né? Por mais que, óbvio, o irmão dele já tivesse condenado de uma forma ou de outra, ele foi a pessoa que puxou o gatilho. Então, foi muito intenso, foi muito difícil essa cena, né? Eu achei que eles fizeram de uma forma muito bonita também, porque vocês sabem que eu gosto muito de violência, né? Nossa, que frase legal. Mas assim, quando tem essas coisas, né? Eu gosto de gore, de violência, de sangue, enfim, né? A gente tava comentando agora há pouco, mas eu acho que você tem que também saber usar esses momentos, né? Então, essa cena, ela não precisa ser explícita. E ela é muito delicada também nesse sentido, né? Tanto na hora que o Sam morre, porque afinal de contas é uma criança, até a hora que o Henry tira a própria vida, né? Então, o que é mais impactante em tudo isso é a reação da Ellie vendo, né? Assistindo essas coisas acontecendo e, obviamente, tendo uma parte da inocência dela sendo arrancada dela por conta desse universo, desse mundo que eles vivem. E do Joel também impotente de não conseguir fazer nada, né? Até o ponto que a gente vê depois eles enterrando os dois. E a Ellie escreve, me desculpa, e ela já sai e fala, e aí, vão embora, porque ela tá criando essa casca, né, ela tá começando, enquanto o Joel tá fazendo um caminho oposto de abrir um pouco o coração dele pra certas coisas, a Ellie, ela tá se protegendo dessas coisas que doem tanto e que são tão difíceis, né, então eu acho que, enfim, foi um episódio fantástico. Acho não, né? Foi um episódio fantástico. Eu tô muito animada pra continuar indo pra ver o que mais vem por aí. Quero muito saber o que vocês estão achando, qual é o episódio favorito de vocês até agora, sem ser o 3, tá? O 3 não vale. Então não esquece de se inscrever aqui no canal pra continuar acompanhando as nossas análises quase semanais de The Last of Us. Deixa o seu joinha aqui nesse vídeo pra eu saber que vocês estão curtindo essas análises e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo!